Ok, daí então depois e a gente já começa. Olá, boa noite. Antes de começarmos, como é um culto de quarta-feira, eu gostaria de dirigir uma palavra de oração em agradecimento e também para você que está aí do outro lado, que está assistindo esse culto, você que tem algum pedido especial, que tem um agradecimento especial. Então, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado o dom da vida, tem nos protegido e principalmente porque nos dá a oportunidade também de estarmos aqui para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. O Senhor também conhece os anseios, conhece o coração de cada um, o Senhor sabe as dificuldades, as angústias, as lutas, sabe tudo que passa no coração de seus filhos. Então, Pai, também te trazemos aqui, além de nossos agradecimentos, aqueles pedidos que são especiais, aqueles pedidos, Pai, que muitas vezes estão angustiando as pessoas, aquelas pessoas que estão passando por um momento de luto. Te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar com elas e que dentro do possível, dentro da Tua vontade, que o Senhor possa atender os pedidos que são trazidos até Teus pés. Te pedimos também pela mensagem de hoje, que seja uma mensagem que seja a expressão da Tua vontade, a expressão do Seu amor, e que não seja expressão nenhuma de nenhum homem, e que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do Teu nome. É isso que pedimos e principalmente agradecemos em nome do Seu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Pois bem, hoje estaremos falando a respeito do perdão. Existe uma frase que diz que o perdão é libertador. E é verdade, o perdão ele pode nos libertar. Mas para isso nós temos de aceitar o perdão. E o primeiro texto bíblico, que eu quero que você abra sua Bíblia agora comigo, está no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 8. E ali ele vai dizer o seguinte, então Gênesis, capítulo 4, versículo 8. E diz assim: Disse, Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Veja que nós temos a demonstração aqui do pecado, nós temos aqui a demonstração do primeiro homicídio. Pela primeira vez na terra, um ser humano era morto. E nesse caso, quando Deus chega até Caim e vai indagar a Caim sobre Abel, Caim usa de uma característica muito nossa do ser humano, a característica da negação. E ele mente e diz, não sei onde está meu irmão. Por acaso eu sou o tutor dele, devo cuidar de meu irmão? Veja a prepotência de Caim nesse momento. Caim conhecia a Deus. Caim sabia que Deus tinha conhecimento do que havia ocorrido. Mas mesmo assim se esconde atrás da mentira, porque ele não tem vontade, ele não tem o sentimento, ele não tem a necessidade de pedir o perdão a Deus. Veja que Deus, quando vai conversar com Caim, era uma oportunidade de Caim dizer, Senhor, eu errei, eu pequei. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos isso porque nós temos em nosso coração esse sentimento de orgulho, um sentimento de prepotência. Assim como Caim foi prepotente, imagine você indagar Deus dessa forma, por acaso sou eu tutor de meu irmão? Olha a audácia. Veja que Caim ele não aceita uma conversa com Deus no sentido de buscar o perdão. Ele ainda afronta a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós nos tornamos pessoas que não buscamos e não aceitamos o perdão. Para nós o importante é o nosso status, a nossa condição, como seres orgulhosos do que somos. Muitas pessoas hoje fazem isso. Elas acabam não compreendendo que as suas atitudes ferem as leis de Deus, mas acham normais. Não, o que eu faço não tem nada de errado, é normal. Não aceitam a sua condição de pecador. E quando você não aceita a sua condição de pecador, assim como Caim fez aqui,
Você não consegue receber o perdão porque você não dá brecha para o perdão entrar na sua vida. Vamos pegar um outro exemplo, esse também no livro de Gênesis, a partir do capítulo 45. Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1, vai contar aqui a história de José, o final já da história de José. Nós sabemos de toda a estratégia que José usou para saber se seus irmãos haviam mudado. E pense aqui, nós temos um exemplo claro do que é um homem que tem um coração tocado pelo amor de Deus. E José tinha esse coração. E mesmo sendo um homem muito poderoso, que poderia ter lançado seus irmãos na cadeia. E se a história de José tivesse assim terminado, e então José, ao reconhecer seus irmãos, os lançou no cárcere, muitos de nós teríamos dito: olha, foi feita a justiça. Ele sofreu demais, quase foi morto, foi vendido como escravo, depois ficou preso. Então, para nós, para a nossa justiça humana, a atitude de José, se fosse essa, a atitude da vingança, até por muitos aqui seria elogiada, infelizmente. Mas foi isso que aconteceu. O relato bíblico diz o seguinte, Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1 diz: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e aí também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Olha só, vamos parar por enquanto aqui. Os irmãos de José ficaram atemorizados por quê? Porque sabiam do tamanho do pecado que haviam cometido com José. E nesse momento em que José detinha o poder de vida e morte sobre eles, eles ficam atemorizados. Mas veja a continuação a partir do versículo 4 diz: e disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis contra vós mesmo por havermes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Aqui está a manifestação do caráter de Deus em uma pessoa com relação ao perdão. Quando Deus vai a você, como Ele foi a Caim, te oferecendo perdão, Ele não quer que você se entristeça, Ele não quer que você fique em conflito, Ele simplesmente quer te entregar o perdão, Ele quer te entregar a possibilidade de você se arrepender daquilo que você praticou, daquele momento errado, daquelas coisas que você tem feito que não são agradáveis ao nosso Deus. E veja que nesse momento aqui, então, José manifesta justamente esse amor de Deus, manifesta essa característica do Pai, do ser superior que vem até o pecador e diz: olha, estou aqui, quero oferecer o seu perdão, quero oferecer o meu perdão. Veja só, nesse momento, José, ele tinha a possibilidade de fazer N coisas com seus irmãos, mas ele estende a mão, estende o perdão a eles. Um pouco mais à frente, então, nós temos aqui agora essa característica, porque José entendeu que os irmãos haviam mudado através de toda a estratégia que ele fez, e ele entendeu que os seus irmãos, então, mereciam ser perdoados. Mas nós temos aqui um outro exemplo agora. E quando as pessoas querem esconder seu pecado? E quando você começa a transformar isso numa bola de neve, e então você pecou e você começa a usar outros pecados para esconder o pecado, inicial. Veja que nós temos aqui o exemplo, de Davi. Então, segundo Samuel, a partir do capítulo 12, e diz o seguinte, segundo Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos começar aqui, diz: Natã repreende a Davi:
O Senhor enviou Natã a Davi, e chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Versículo 5. E prestem atenção agora. Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Nós temos aqui um exemplo que muitas vezes, mesmo quando você está num ciclo de pecados, quando você está naquele momento em que você pecou, e você comete outro pecado, e comete outro pecado, e veja que os pecados de Davi aqui tiveram consequências terríveis. O primeiro pecado foi o adultério com Batseba. Depois, ele tenta esconder o seu adultério com uma mentira, manda trazer Urias. Urias não vai para casa, fica na porta do palácio. E a única maneira, então, agora que ele enxerga de se proteger, né, de ter o seu pecado exposto, é planejando a morte do próprio Urias. Então ele planeja o homicídio de Urias. Veja que são pecados com consequências graves. Mas mesmo assim, Deus enviou um profeta, enviou alguém até ele para oferecer o perdão. E aí, a partir do versículo 13 diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Veja que o Senhor sempre está disposto a perdoar, principalmente quando o seu pedido de perdão é sincero. E nesse caso, o pedido de perdão de Davi foi sincero, tanto que o próprio profeta diz: você foi perdoado. Veja que Deus, ele age de uma maneira em nossa vida que ele sempre busca trazer os seus filhos para próximo dele, e aí sempre lhe oferece uma segunda chance, sempre oferece o perdão. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos para o Novo Testamento, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, a partir dos versículos 15. Aqui nós vamos estar falando a respeito do interrogatório de Pedro. É um momento na Bíblia que mostra que Pedro havia cometido um pecado, havia negado, havia blasfemado contra Cristo durante 3 vezes na noite do seu julgamento. E nesse momento aqui nós temos a clara maneira, a clara intenção de como Cristo, ele sempre oferece o seu perdão na mesma maneira que pecamos. E veja só, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, novamente lhe perguntou, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele, porque ele havia lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui nós temos uma diferença para aquele primeiro exemplo que nós usamos, o exemplo de Caim. Pedro reconhece a sua inferioridade como pecador, assim como Paulo dizia que o maior pecador sou eu, dizia a respeito, então o maior pecador também sou eu. E então Pedro reconhece a sua pecaminosidade, e ele diz: o Senhor sabe de todas as coisas. E nesse momento aqui nós temos Cristo perguntando a ele 3 vezes: olha, você me ama? E Pedro responde que sim.
E veja que ele fica triste na terceira vez porque ele deve ter se lembrado daquele momento, sabe, quando ele negou a Cristo 3 vezes. Mas aqui está justamente a experiência máxima do perdão, porque Cristo também lhe oferece o perdão 3 vezes, dizendo: olha, me amas? Me amas? Me amas? E Pedro responde que sim, porque ele reconhece que ele precisa do perdão de Cristo. E Cristo, ele, nos seus momentos finais, também fez isso. Vamos abrir o nosso último texto. Ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. E diz o seguinte: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, versículo 34, talvez seja uma das passagens que melhor expressa a relação do perdão e como ele atinge a cada um. Porque mesmo que você cometa os piores atos, Deus ainda está disposto a te perdoar. Leia isso aqui comigo. Versículo 34 do capítulo 23 de Lucas, e diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nesse momento nós sabemos que Jesus estava tendo suas vestes repartidas, estava sendo o início da sua crucificação. Veja, hoje eu posso estar falando para alguém aqui que diz o seguinte: não, o que eu fiz na minha vida não tem como ser perdoado, não tem como eu, voltar atrás. De repente, as consequências do seu pecado, as consequências dos seus atos, neste mundo não podem mesmo já ser revertidas. Mas o perdão é oferecido a todos. O perdão foi oferecido inclusive àqueles homens que estavam pregando Cristo no madeiro. Veja que Cristo, ele oferece o perdão a todos. E o seu perdão, ele é incondicional. Você apenas tem que aceitar o perdão de Cristo, arrepender-se verdadeiramente. E quando Cristo te perdoa, você pode ter certeza que você vai estar liberto, porque o perdão, ele é libertador. O perdão, ele liberta as pessoas. O perdão, ele é libertador tanto para quem perdoa como para quem é perdoado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos porque o Senhor, desde sempre, mesmo quando o homem pecou contra ti, o Senhor sempre esteve disposto a perdoá-lo. Te pedimos, Pai, que cada um que está aqui, cada pessoa que está escutando essa mensagem hoje, que ela possa refletir e possa compreender que o Senhor está de braços abertos oferecendo o seu perdão a cada um, porque o Senhor quer nos libertar do pecado. O Senhor quer libertar o homem do salário do pecado, que é a morte. Pai, te pedimos que o Senhor esteja com cada um aqui, que a tua graça alcance a cada um. É isso que eu peço e agradeço, em nome do Santo Filho, Jesus Cristo. Amém.